eu sou a Dandara do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre limite de uma sequência. Então, para começar, eu quero que você me diga qual o último termo dessa sequência aqui. Então, essa é uma sequência infinita, né? Como nós podemos ver aqui. Existe um último termo? De fato não existe. Mas se eu perguntasse qual o termo em que n é esse número grandão aqui, você saberia me dizer? Sim, é só aplicar aqui, né, nessa equação e tá tudo certo, resolvido. Se eu perguntasse, por exemplo, quando n é igual a 2 milhões? Quando n é igual a 5 milhões? 1 bilhão? Então, foi isso que eu fiz. Nessa tabelinha aqui. Repara que, ó, eu vou aumentando n pra caramba, aumento pra caramba, e quase não mudo a n, não é? Além do mais, eu aumentei o n. Conforme eu vou aumentando o n, ele fica cada vez mais próximo de 1, não é? E quem é esse 1? O 1 nada mais é do que o limite dessa sequência. Só que, olha, eu calculei aquilo com uma calculadora. Na hora da prova, você vai ter calculadora para calcular? Não, não vai. E o que a gente faz quando a gente não tem uma calculadora? Nós calculamos o limite do termo geral com n tendendo a infinito. Então, vamos fazer isso para aquele exemplo do início e ver se realmente vai dar 1, que nem nós vimos aumentando n. Então, vamos lá. Calcule o limite de n sobre n mais 1, de n igual a 1 até infinito. Então, nós vamos tirar o limite do termo geral com n tendendo a infinito. Quem é o termo geral? N sobre n mais 1. Nesse caso, nós temos dois polinômios, é só dividir, né, em cima e embaixo pela maior potência, né, do polinômio, que é n. 1 sobre n, 1 sobre n. Então, nós vamos ter limite de n tendendo a infinito de 1 sobre 1 mais 1 sobre n. E isso vai dar, o limite disso daqui é 1, o limite disso daqui é 1, isso daqui é 0. Então, vou ter que isso é igual a 1 sobre 1, que é 1. Então, realmente, deu 1, não é? Então, essa é uma maneira mais simples, né? Do que ficar calculando todos aqueles números, aumentando cada vez mais para ver se realmente vai dar aquilo. Então, de uma forma geral, a n tende a L, quando n tende a infinito, onde L é um número qualquer. Se isso acontecer, nós dizemos que essa sequência é convergente. Caso contrário, ela é divergente. Algumas vezes nós vamos ter que usar funções em vez da sequência. Então, quanto que a gente vai poder dizer que o limite de uma sequência vai ser o limite de uma função? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Em rosa, eu coloquei os termos de uma sequência qualquer, tá? Em verde, é uma função. Tá vendo que essa função e essa sequência têm o mesmo limite, que é L? Então, quanto que eu posso dizer que isso acontece? É quando todos os termos da sequência estão na função. Então, se eu tiver, por exemplo, um termo da sequência aqui ou aqui, fora dessa linha verde, o limite dessa sequência não vai ser o limite da função. Então, de uma forma mais geral, o limite da função vai ser igual ao limite do termo geral de sequência, que vai ser igual a L, se a função em n for igual ao termo geral, quando n for natural. Então, por exemplo, naquela sequência que nós vimos lá atrás, a função seria x sobre x mais 1. Por quê? Quando f de n vai ser igual a n sobre n mais 1. Então, tá ok isso daqui. Então tá, nós já sabemos calcular o limite de função, o limite de sequência. Vamos para as propriedades? A primeira delas é essa daqui. Então, quando eu tiver uma constante multiplicada pelo termo geral, é só tirar a constante para fora. Olha,
é bem parecido, é a mesma coisa, né, que quando você tira o limite de uma função. Então, de fato, todas as propriedades são iguaizinhas às propriedades da função. Ó, dá uma olhada nessa daqui. Se eu tiver a soma de dois termos gerais, a soma e subtração, eu posso separar em dois limites. Se eu tiver a multiplicação de dois termos gerais dentro de um limite, eu posso separar em dois limites. E se eu tiver a divisão, a mesma coisa. Sendo que, nesse caso, um limite de Bn vai ter que ser diferente de zero. Porque senão, nós vamos ter uma divisão por zero. Então, por hoje é só. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!